O vídeo hoje é o 9, vídeo 9. O tema é resiliência em educação. Eu vou dividir esse vídeo em várias partes, né? Eu vou começar da história, como começou esse tema, né? A questão da resistência do homem, que ele foi adquirindo a sua própria resistência. Aí vou depois para a física, resistência dos materiais, depois na engenharia, resistência dos materiais lá na engenharia. Depois vou passar pela psicologia, né? Que é a resiliência na psicologia, e depois, por último, a resiliência na educação. Eu vou dar definição, para iniciar, vou dar a definição o que é a resiliência na psicologia. Aí depois eu começo a história, volto e vou lá para a resiliência na educação, porque eu vou mostrar o sentido desse tema, né? O sentido. Por que é que existe a resiliência lá na escola? Então, a resiliência na psicologia é a capacidade que o ser humano tem de aguentar todas as adversidades da vida e depois voltar ao seu estado normal. Então, por exemplo, a morte do pai, da mãe, do irmão, da pessoa da família, do ente querido, do amigo, né? De uma amiga. Pode ser uma contrariedade. A pessoa sofre, principalmente com a morte dos pais, né? Sofre muito, mas sofre muito. Mas depois a pessoa se recupera. Né? A pessoa se recupera. A pessoa tem essa capacidade de recuperação. A morte do irmão. O ser humano tem essa capacidade de se recuperar, de voltar ao estado normal. Nós temos uma história, né? Nós temos uma história. A psicologia descobriu a resiliência, mas por causa da história. É uma história que daqui a pouco eu vou entrar na história. Né? Se não houvesse essa capacidade que o ser humano tem de se recuperar, eu penso que a metade da humanidade já teria se suicidado. Chego já lá, né? Daqui a pouco eu chego, porque eu estou praticamente no meio, né? Dessa questão da resiliência, que começou com a resistência do ser humano. Como foi que o ser humano conseguiu essa resistência? A coisa começou lá na história do homem, na história mesmo, no começo. Onde, naquela época, não havia comunidades, não havia casas. Os homens viviam nas florestas. Tudo começou, segundo a ciência, os humanos, segundo a ciência, né, surgiram de um ramo dos chimpanzés que tiveram um desenvolvimento. A história diz isso, né?
que foi um ramo dos chimpanzés que evoluiu com a inteligência, né? Foi evoluindo. E tudo começou, segundo a ciência, né? Tudo começou assim. Esse ramo foi se desenvolvendo e foi fazendo um trabalho, foi sofrendo também. Porque o homem, nessa época, a inteligência estava em desenvolvimento. Então ele sofreu muito. Os homens eram devorados pelos predadores. As armas vieram depois. Eles eram comidas dos predadores, como os macacos eram. Então, um ramozinho teve desenvolvimento e a própria história foi mostrando esse desenvolvimento. Ele foi construindo armas para se defenderem dos predadores. Mas eles moravam em cavernas para se defenderem dos predadores. Muitas vezes eles passavam presos nas cavernas 5, 6 dias, às vezes até morriam de fome, porque se eles saíssem, eles eram devorados pelos predadores. Então, os humanos pagaram por essa inteligência que eles foram adquirindo. Muitos morreram, claro, mas houve um desenvolvimento. Eles passaram por secas, por enchentes, diversas temperaturas. Então, eles foram adquirindo essa resistência, porque naquela época, claro, não tinha resiliência. Nem a palavra resistência tinha, né? E os homens foram adquirindo resistência física. Foi um grande período para que eles pudessem adquirir essa resistência humana. Isso levou muitos anos. Com o passar do tempo, apareceu o estudo da resistência do homem, né? Já com os filósofos, essa resistência. Mas essa resistência começou bem no comecinho. Eles foram adquirindo a resistência. Hoje o homem tem muito mais resistência física, né, e mental do que aquele homem que começou, que surgiu de um ramo do chimpanzé. Porque o próprio cérebro foi se desenvolvendo. Então, a outra parte que eu estou entrando é exatamente na física, né? Na física. A resistência do homem na física. Aí já surgiu a palavra resistência, né? Resistência. E depois da física, surgiu na engenharia a resistência dos materiais na engenharia. Até aí não existia resiliência, não existia, não. A resiliência na psicologia veio surgir no século passado. Que a psicologia descobriu a resiliência. Então,
lá na engenharia, inclusive, toda escola de engenharia tem, eles estudam a questão, aqui ó, da flexão do material, flexão. Até que ponto essa régua de plástico ela aguenta a flexão? Se eu forçar muito, ela quebra. A torção, torcer, ó, e a pressão. A pressão. Você pegar um bloco de madeira e fazer isso aqui. Um bloco de madeira, um bloco de cimento, bota numa máquina e vai ver qual é a pressão desse bloco de concreto, né? Isso na escola de engenharia, toda escola de engenharia tem essa máquina que mede a pressão para que os estudantes de engenharia aprendam essa matéria, né? Ok? E aí? Com essa história, surgiu depois, já estou mudando de parte, surgiu depois lá na psicologia, tudo tem uma história, né? Tem uma história. A psicologia, os cientistas da psicologia descobriram a resiliência, chamar de resiliência. Até que ponto existe uma resiliência na psicologia? Na engenharia, só comparando, na engenharia é a resistência dos materiais. E a psicologia descobriu essa resistência no homem, que foi chamada de resiliência. Então, resiliência, na psicologia, é a capacidade que o ser humano tem de aguentar todas as adversidades da vida e depois voltar ao seu estado normal. Isso aqui, ó. Aguentar todas as adversidades da vida, ó. E depois voltar ao seu estado normal. O pai morre. Aí a pessoa aguenta a morte do pai, chora, mas depois de um tempo volta ao estado normal, né? Isso aqui na engenharia testa o material. Na psicologia, testa a capacidade que o homem tem de aguentar todas as adversidades da vida. Não é verdade? Aí, depois os psicólogos escolares, né, com os pedagogos, descobriram que existe a resiliência lá na educação. O menino, por exemplo, ele tem dificuldade de aprender as coisas. Já estou passando para a resiliência na educação. Ele tem dificuldade de aprender as coisas. Aí ele é reprovado. Mas ele não deixa a escola. Ele não sai da escola. Ele fica resistindo às reprovações. Se ele sofre na escola,
ele fica resistindo, mas ele não sai da escola. Existe também essa resiliência na educação. Ele sofre de bullying, mas ele não sai da escola. Quando ele não aguenta mais, ele sai. Mas há uma resistência por parte de praticamente de todos os alunos. Uns resistem mais do que outros. Eu estou começando a entrar na questão da educação. Então o menino sofre preconceito, apanha dos colegas. Às vezes o menino é tão pobre, que ele não aguenta essa vida escolar. Ele não aguenta. Para ele é uma coisa estranha. Isso aqui é pura pedagogia. Isso aqui. É pedagogia pura. Muitas vezes o professor é formado e não sabe nada disso aqui. O menino às vezes apanha dos pais e ele fica resistindo. A escola não tem psicólogo. Já falei aqui que a escola precisa de psicólogo. Um psicólogo para cuidar dos problemas dos meninos e uma psicóloga para cuidar do problema das meninas. Olha para que serve o estudo da resiliência. Por isso que todo professor tem que ser um pedagogo. Todo professor tem que estudar pedagogia. Isso aqui eu descobri fazendo minhas investigações. Não foi na universidade. Eu falei aqui que eu conheci quase todas as livrarias de Recife e Fortaleza. Quase todos os sebos de Recife e Fortaleza. Aí eu estava fazendo as minhas pesquisas, né? Aí vi um livro chamado Resiliência em Educação. Não sabia o que era. Eu só estudei 1 ano de pedagogia. Então, o menino às vezes apanha muito dos pais e ele resiste, fica resistindo. Até o ponto de ele aguentar ou desistir, sair da escola, não aguenta. É quando a régua se quebra. Ele sai da escola, vai ser menino de rua, ou vai morar com a tia, vai morar com a avó, ele sai de casa, ele abandona tudo. Então o professor tem que aprender, tem que estudar pedagogia para aprender, saber todas essas coisas da pedagogia. Se ele não constrói a escola. Só quem pode construir a escola no mundo são os professores. O resto é blá, blá, blá. O resto é blá, blá, blá. Jamais os governos vão construir as escolas. Nunca, isso nunca vai acontecer. Só os professores podem construir as escolas públicas. As crianças são educadas dentro das escolas. As crianças só podem ser educadas dentro das escolas construídas pelos professores. Isso aqui que eu estou falando é pura pedagogia. Isso aqui não é matemática, não é geografia, não é física, nem química.
Está começando a entender? Eu venho batendo essa questão da pedagogia há muito tempo. Então, isso aqui, resiliência, é pedagogia pura. Todos os professores devem saber disso. E construir a escola. Saber construir a escola. Saber da pedagogia para construir a escola. Perceber. Isso acontece muito com os alunos pobres, em regiões pobres. Então, a gente tem que saber formar os professores, saber formar os professores. Os maiores pedagogos do Brasil devem formar os professores. Ter um plano de formação de professores. Eu já disse aqui. As universidades nunca vão formar professores que vão para as escolas públicas. Preparar os professores. No sul de Minas Gerais tem uma região chamada Vale do Jequitinhonha. Parece que são 7 municípios. Pobreza absoluta, prostituição. Por que é que os municípios não acabam com a prostituição, com essa pobreza lá no Vale de Jequitinhonha? Parece que é no sul de Minas Gerais. Essas missões não são dos municípios, a questão de educar, colocar todas as crianças na escola. Essa missão é nossa. Já falei isso aqui. Eu tive um professor de biologia que ele participou de uma pesquisa. Ele foi para uma comunidade bem pobre fazer essa pesquisa, esse estudo, né? O negócio era saneamento. Vários professores de biologia, né? Ele estava nesse grupo. Sanear algumas casas. Então em cada casa, eles fizeram um banheiro e uma encanação para a fossa. Fossa e o banheiro, né? Banheiro e encanação para a fossa. Cada casa eles fizeram isso. Não sei, não me lembro quantas casas foram, mas muitas casas. Não sei, 30, 40 casas, eu não sei. Mas isso não vai ao caso, foram muitas casas. E deram um tempo, né? Deram um tempo. Botaram direitinho, o banheiro com a descarga, tudo bonitinho e tal. E um ano depois, eles voltaram para ver o resultado. Acredite se quiser. Eles encontraram várias casas que não usaram o banheiro. Não usaram. Encontraram em algumas casas, eles encontraram um jarrozinho com a planta em cima do aparelho sanitário. Aí eles começaram a perguntar, mas por que vocês fizeram isso aqui? Não, a gente teve pena de usar
usar o aparelho, para não sujar o aparelho. E não usaram. Faziam suas necessidades fisiológicas no quintal. Que antigamente, nas casas, tinha um banheirozinho assim de palha, né? Um banheirozinho assim, quadrado, né? Quadrado cercado de palha, e ali eles faziam as suas necessidades fisiológicas, né? E eles não usaram. Não usaram os banheiros. Botaram um jarrinho de planta e tal. Então, acontece isso, acontece, porque às vezes a pobreza é tão grande que acontece isso. Então, é preciso saber trabalhar com pessoas muito pobres, né? E essa zona, Vale de Jequitinhonha, lá no sul de Minas Gerais, é uma pobreza muito grande. Então, às vezes o menino é tão pobre, mas tão pobre, que ele tem vergonha de ir para a escola, tem vergonha, ele fica escondido, aquilo ali parece que não é ambiente para ele. Não é ambiente para ele. Então, os professores precisam ser formados, todos os professores precisam ser formados para trabalhar essas crianças pobres demais, ao ponto de algumas crianças não querem ir para a escola, elas acham que é um alto nível para elas. Não dá, aquilo ali é uma coisa que não dá. É a mesma coisa, comparando, é a mesma coisa de alguns estudantes do ensino médio acharem que o ITA é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, alguns estudantes acharem que o ITA não é ambiente para eles. Eles ficam, não, o ITA é muito difícil, não dá para mim, não dá para a gente não. É preciso estudar muito, não dá, a gente não vai conseguir. Alguns estudantes do ensino médio podem pensar assim. Né? Então existem essas situações. Né? Então a pedagogia mostra o caminho. Se os professores não estudarem pedagogia, eles nunca vão construir as escolas. Vão ser escravos do sistema. Eu mostrei aqui em vídeos anteriores a diferença entre a pedagogia e a matéria que o professor vai ensinar. Por exemplo, a pedagogia e geografia, por exemplo, ao tamanho, volume. Para o professor aprender a construir escola, ele vai ter que estudar isso aqui de pedagogia e isso aqui de geografia. Aqui é a parte pedagógica e aqui é a parte específica. A parte específica são as disciplinas que os professores vão ensinar. E aqui é a parte pedagógica. Olha o volume, olha a diferença. A diferença é enorme, né? Às vezes o professor tem que
passa a vida estudando pedagogia. Ele se aposenta e vai estudar pedagogia para ser um cientista da pedagogia. Ele pode continuar trabalhando. Ele continua trabalhando. Deixa a escola e continua trabalhando. Por um órgão do governo. Governo federal, no caso, né? Governo federal. Nós precisamos formar os cientistas da pedagogia. Aí ele vai perceber essa diferença aqui. Eu percebi essa diferença estudando pedagogia. É mais ou menos assim. A Terra e a Lua. A diferença, né? Aqui é a química, a matéria chamada química, e aqui é pedagogia. O professor de química tem que estudar pedagogia, para que ele seja um construtor da escola. O professor de física tem que estudar pedagogia, para que ele seja um construtor da escola. Ok? Eu pretendo fazer outros vídeos. Eu pretendo fazer. Eu disse no vídeo 1 que eu ia fazer 10 vídeos. Esse aqui é o 9. Eu pretendo fazer 10, no mínimo, né? No mínimo. Mas eu tenho aqui em mente outros vídeos. Mas eu disse que ia fazer 10. Então, no mínimo, eu vou fazer 10 vídeos. Eu ainda vou fazer vídeos sobre os colégios militares. Os colégios militares. Um vídeo sobre a felicidade. A felicidade no casamento. Eu vou tentar mostrar que a felicidade do ser humano tem a ver com a escola. Tem a ver com a escola, né? Essa escola que eu estou propondo. É essa escola que eu estou propondo. E a felicidade também no casamento tem a ver com essa escola que eu estou propondo. Não é essa escola que está aí. É a escola que eu estou propondo, porque eu sou professor. Só o professor pode estudar pedagogia e descobrir que existe uma grande relação, uma relação entre a felicidade e a escola. Porque isso é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Como falar em público para crianças e adolescentes? Agora eu posso juntar vários assuntos e fazer um vídeo, né? Como vencer na vida, a saúde das crianças. Juntar várias coisas, né? Agora, eu não sei, eu vou fazer no mínimo 10 vídeos, mas eu posso continuar fazendo mais, né? 2 vídeos por mês, eu não sei. Ou parar.
Faço de 10 a 15 vídeos e paro. Pense nisso, professor. Faça uma reflexão sobre o que eu disse até agora. A construção da escola depende dos estudos pedagógicos. A construção da escola depende dos estudos pedagógicos. Do volume, né? Do volume. Aqui, ó. Do volume. A construção da escola pública depende do volume da pedagogia, o volume de estudos, dos estudos pedagógicos. A força, estudando pedagogia, o professor percebe a força da escola. Falei disso no vídeo 8. No vídeo 8. Ok? Então, eu vou encerrando por aqui, né? Esse vídeo 9. Espero que você tenha gostado. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.